Olá, tudo bem? Sou o Denis, esse é o canal de Castro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, espero que você esteja bem aí, espero que esteja bem com seus familiares e todos na sua casa. E no vídeo de hoje eu venho trazer um pensamento, uma forma que a filosofia ela possa te ajudar a passar por esse momento de coronavírus, de pandemia, em que a gente se encontra, né? Esse momento de dificuldade, esse momento de tristeza, né? Eu quero trazer hoje para vocês um pensador que veio lá da Grécia Antiga, que é o conhecido Heráclito de Éfeso, né? Bom, antes de mais nada, deixa seu like aí, compartilha, se inscreva no canal para você estar recebendo mais vídeos aí que eu vou estar lançando para vocês, né? Então vamos falar um pouco sobre Heráclito e sobre o que ele pensava, que a sua filosofia, como funcionava a sua filosofia, né? Que ele tinha em mente, né? Então, Heráclito, ele vai dizer que tudo é fluxo, tudo é mudança, né? Lembrando que ele nasceu numa época, então, em que os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, eles questionavam o sistema da época. Eles acreditavam em Deus, acreditavam em mitologia. E Tales, ele vai falar que não, que o universo, ele tinha uma regra, ele tinha uma forma de existir que não dependia dos deuses, né? E Tales, então, ele vai dizer lá que a teoria, que a sua teoria é da água, né? Que tudo no universo era primordial à água, né? Que a água estava em constante mudança, que a água era a substância primordial do universo, né? E mais para frente, então, Heráclito ele vai ter uma visão diferente de Tales e de outros pensadores que pensavam como uma substância primordial. A Heráclito ele vai dizer que não. Na verdade, o que era primordial, então, era a mudança, né? Então, enquanto outros antigos filósofos gregos procuravam explicações assim científicas para a natureza física do cosmos, Heráclito o entendia como governado por um logos divino, uma força divina, né? Às vezes interpretado aí como uma razão ou um argumento, né? Heráclito ele considerava o logos como uma lei universal, cósmica, de acordo com a qual todas as coisas começavam a existir e todos os elementos materiais do universo são mantidos em equilíbrio, né? Então Heráclito ele vai falar sobre o equilíbrio, sobre a mudança, sobre o constante fluxo de mudança dos opostos, né? Por exemplo, o dia ele se torna noite e novamente ele vai voltar a ser dia, né? O quente ele vai passar por uma transformação e vai ficar frio, né? E depois novamente ele vai voltar a ser quente, né? A própria teoria de Tales da água, a água que é gelo, depois se torna água, depois se torna evapora, depois vira água novamente, vira gelo e assim um fluxo contínuo, né? Um ciclo de transformação, né? Então Heráclito ele vai dizer que esse ciclo, essa mudança, esse logos divino, essa energia, né? Ela que vai dar então a existência ao universo, né? É como se a gente vivesse dentro de um ciclo de evolução, de transformação. Inclusive Heráclito ele vai dar o exemplo de um rio, que ele vai dizer assim que um homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Desde o momento que você entra num rio, ele vai ser diferente. Você não pode se entrar duas vezes no mesmo rio, porque as águas que eram de um jeito quando você entrou, ela passou. Não tem como você se banhar na mesma água que era, né? Então a gente pode entender que a água, o rio é como a nossa vida, né? A água é a vida, o rio é a vida. Quando a gente entra na vida, a gente passa por esses momentos de mudança. A gente não tem como voltar lá atrás e ser como a gente era no início. Por exemplo, quando a gente era neném, quando a gente era recém-nascido, a gente não sabia falar, a gente não sabia andar, a gente não podia se alimentar sozinho, a gente não tinha os dentinhos ainda formados, né? Depois, mais para frente, vai acontecer a mudança. A gente vai começar a aprender a falar, vai começar a andar, vai crescer dente, vai crescer cabelo, seu corpo vai se desenvolver, você vai crescer, você vai ter uma personalidade. Então tudo isso é um contínuo fluxo de mudança em que a vida vai trazer para a gente. Isso a gente pode ver em tudo. Na história da humanidade, por exemplo, a gente vê que teve muitas mudanças, né? De governos, né? Tinha lá a época em que os reis mandavam, né?
Olha para você ver como a política mudou, né? A história da humanidade mudou, quantas revoluções não tiveram, né? A revolução industrial, a globalização, né? O feminismo aí hoje que está conseguindo ganhar seu espaço, né? Tudo isso a gente pode ver que é uma mudança. A escravidão do negro no Brasil, por exemplo, foi uma mudança também que houve com o tempo, né? Então, é isso que eu queria trazer para você hoje, que a filosofia ela pode te trazer uma forma de pensar diferente, uma forma de olhar diferente para a realidade. Se hoje a gente está passando por um momento de pandemia, a gente deve olhar lá para trás e ver que a gente já passou por momentos de pandemia, né? A peste negra, a cólera, né? Todas essas pandemias, essas doenças que apareceram, né? Quando começou a surgir os casos de AIDS, né? Que cresceram muito, né? Tudo isso a gente vê que são momentos que a sociedade passou. E se hoje a gente está passando por um momento de pandemia, por um momento de dificuldade, saiba que a gente vai passar desse momento. As coisas vão mudar, é certeza que as coisas vão mudar, porque é isso que aconteceu lá atrás na história, né? Então a gente pode prever que vai mudar, uma hora ou outra vai mudar. Talvez não seja da forma que a gente queira, talvez não vai ser no tempo que a gente espera, talvez as coisas não fiquem tão boas assim, que já não estava. Mas as coisas vão mudar, a pandemia vai passar, o coronavírus vai ser vencido. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Essa é a mensagem de esperança de que as coisas vão melhorar, né? E aí isso é um pouco sobre o pensamento de Heráclito, que tudo então é um fluxo, tudo é um contínuo movimento, sabe? O pensamento de Heráclito ele gira em torno disso, um movimento, né? Os opostos entrando em conflito o tempo todo e gerando a mudança, né? Então é isso que o pensamento de Heráclito vai trazer para a gente. Heráclito, esse pensador que influenciou toda a filosofia, toda a forma de pensar do ser humano, né? A gente vê, por exemplo, depois a teoria de Platão lá do mundo das ideias. Ele não poderia ter escrevido aquela obra dele, né? Lá em A República, lá sobre o mundo das ideias, né, o mundo das formas, sem ele citar Heráclito, porque Heráclito ele vai dizer que a gente é essa mudança. Platão ele procurava uma segurança, um argumento lógico e racional que comprovasse essa segurança, mas ele viu que não existe, porque está tudo em constante mudança, né? Então, por mais que exista um mundo das ideias, como dizia Platão, existe a mudança, né? Engraçado que Heráclito ele vai influenciar muitos outros pensadores também depois de Platão. Por exemplo, aquele pensador alemão, o Hegel, né? Que ele vai dizer que a realidade, na verdade, é um espírito em mudança, né? Engraçado que depois, mais para frente, a religião, o cristianismo e os outros povos vão dizer, já dizia na época, né? Que esse fluxo, essa energia é Deus. Então a gente vê o pensamento de Heráclito, que é um pensamento muito contemporâneo, né? E que tudo gira em torno da mudança e do conflito entre os opostos. Tudo vai transformar, tudo vai mudar, você querendo ou não, as coisas vão mudar. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse é um pouco sobre como pensava diferente, né? Como pensava Heráclito sobre essa substância que gerava a realidade, que gerava o universo, né? A existência do mundo, né? Então é isso, pessoal. As coisas vão mudar. Espero que você fique bem. Peço para você que puder, fique em casa, espere esse momento, cuide do seu psicológico e procure tentar levar a vida de forma mais tranquila, sabendo que as coisas vão mudar e que as coisas vão melhorar. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aí do conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aí, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí e até mais.